Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite a todos os senhores que são inscritos no nosso canal Anotações de Processo Civil. Se você ainda não é, eu sou o professor Arthur Vieira e depois que eu concluí o meu doutorado em Direito Processual, eu resolvi me dedicar a esses veículos de comunicação para que eu pudesse transmitir aos senhores conhecimento jurídico de qualidade e de forma gratuita. Aqui eu vou pontuar o meu e-mail de contato para que eventuais interessados possam estabelecer um contato mais direto. Inclusive, nós podemos eventualmente considerar a hipótese de publicar um artigo científico em conjunto, tá certo? Bom, gostaria de pontuar também com os senhores o nosso canal no YouTube. Se você ainda não é inscrito, basta clicar no ícone do livro que fica no canto inferior do vídeo para que você se inscreva. Sugiro também que você clique no ícone do sininho para que você possa ativar as notificações dos vídeos que são constantemente disponibilizados por aqui. Gostaria de apresentar também aos senhores a nossa plataforma acadêmica arturvieiracursos.com.br, arturvieiracursos.com.br, onde os senhores encontrarão cursos online de modo gratuito, inclusive com a emissão de certificado válido em todo o território nacional, tá certo? Então, após a pausa, nós vamos tratar do vídeo de hoje. Então, meus amigos, no vídeo de hoje, nós vamos falar, como está na tela aí para os senhores, a respeito dos pressupostos processuais. Nós vamos, na verdade, apresentar noções introdutórias a respeito dos pressupostos processuais, tendo em vista que esse tópico, então vamos apresentar aqui considerações gerais, noções gerais, ou podemos dizer considerações introdutórias sobre pressupostos processuais, porque pressupostos processuais não é um tema mesmo que nós tenhamos a pretensão de esgotar em apenas uma aula e apenas um vídeo. Vou fazer então um avançar aqui a respeito dos pressupostos processuais. Quero recordar aos senhores que a nossa ideia de processo ela é assentada no que podemos chamar de teoria complexa do processo, ou teoria do processo em como entidade complexa, melhor dizendo. Teoria do processo, vou botar completo, teoria do processo como entidade complexa. Nessa ideia de processo enquanto entidade complexa, nós devemos destacar a existência de uma perspectiva intrínseca, ou seja, de quem vê o fenômeno processual por dentro, e uma outra perspectiva extrínseca. Quem vê o fenômeno processual por dentro veria o que nós chamamos, portanto, de relação jurídica processual. Essa relação jurídica processual é a tese do professor Oscar von Billoff, que nós já afirmamos aqui, só para recordar aos senhores. Pela perspectiva extrínseca, nós afirmamos ser o processo um procedimento em contraditório. E essa ideia de procedimento em contraditório
por sua vez, é proveniente da tese do professor Hélio Fazzolari. Muito bem. Para o que nos importa aqui, os pressupostos processuais, nós vamos extrair como importância a relação jurídica processual. Por quê? Porque Oscar von Billow, ele afirmou que a relação jurídica processual é diferente da relação jurídica de direito material. São coisas distintas. Hoje em dia a gente vislumbra isso com muita facilidade. A relação de crédito, credor e devedor possui uma relação distinta daquela que se forma no processo entre demandante e demandado. E aí, essa distinção entre a relação jurídica processual e direito material, ela se funda basicamente porque elas possuem finalidades distintas, elas possuem sujeitos distintos e, é claro, que é o que nos interessa, elas possuem pressupostos distintos. É isso que nós temos que ver aqui. Vamos ver, em primeiro lugar, quanto à finalidade. Por que a relação de direito processual é distinta da relação de direito material? A finalidade da relação de direito material, ela é variada. Ou seja, ela é variável na relação. Ela pode ser o crédito, na relação de crédito. No direito empresarial, ela é o estudo justamente da sociedade empresária. Ela pode ser o matrimônio, a paternidade e por aí vai. No direito processual, a finalidade da relação é o exercício da jurisdição. E aí isso nos faz recordar, inclusive, como observação aqui, a teoria instrumentalista do processo. O processo enquanto instrumento do direito material. O processo não é uma finalidade em si mesmo. O processo ele é um instrumento do direito material. Bom, também quanto aos sujeitos, há uma distinção entre a relação de direito material e a relação de direito processual. Na relação de direito material, nós também podemos falar em uma variação, ou seja, também é variável no sentido que vai depender do caso concreto. Então, pode ser credor e devedor, pode ser marido e mulher, pode ser pai e filho, pai lato sensu, né? Mãe também. Já na relação de direito processual, quais seriam os sujeitos? Nós teríamos, de um lado aqui, ó, o demandante, como aquele sujeito que vai a juízo formulando uma pretensão em face do demandado,
aquele contra quem se pede. Então, o devedor não cumpriu a prestação que havia avançado para com o credor. O credor passa a ser o demandante. E aí ele vai a juízo em face do demandado. Podem até ser, do ponto de vista fático, os mesmos sujeitos, mas eles mudam a natureza jurídica, mudam a sua qualificação. Mas o que nos importa aqui é perceber que vai sempre surgir um terceiro sujeito processual, que é o Estado juiz. E aí, na tese originária de Oscar Van Billof, advogava, se defendia esse aqui, ó, essa configuração triangular que os senhores já devem ter ouvido falar. Estado juiz nessa posição de superioridade, de supremacia. E é justamente daqui que se afirmava, justamente que se afirma, a natureza pública do processo. Sobre esse ponto que está na tela aqui para os senhores, duas observações. A primeira observação é que nós falaremos melhor sobre os sujeitos num próximo tópico. Nós teremos um grande estudo, um grande grupo de estudos sobre os sujeitos. Falaremos dos sujeitos do processo, da pluralidade das partes, do desconsórcio, da intervenção de terceiros. Tem muita coisa para falar sobre os sujeitos do processo. Não é esse o momento aqui, tá? Uma outra consideração é que essa configuração triangular aqui, ó, com o Estado exercendo uma absoluta supremacia, essa posição de superioridade no processo em relação à parte, ela vem sofrendo uma nova leitura, especialmente por conta do processo cooperativo, modelo cooperativo de processo. Mas aí já falamos sobre isso em outras passagens, tá? Bom, o que nos importa é tratar da próxima consideração, que é que nós começamos a falar aqui dos pressupostos processuais. Fiz esse apanhado inicial só para situar os senhores na teoria que nos assenta. Os pressupostos processuais. Os pressupostos processuais também diferenciam o processo da relação de direito material. A relação de direito material tem os pressupostos processuais assentados lá no artigo 104 do Código Civil de 2002. Agente capaz, objeto lícito. Agente capaz, objeto lícito, forma prescrita ou não defesa, não proibida em lei, né? No ordenamento jurídico. Sentido lei aí, lato sensu, sentido amplo. Isso é distinto dos pressupostos processuais. Então aqui, na verdade, vai até fazer uma correção. Nesse momento inicial, ele falava que os pressupostos são distintos. Eu vou apagar aqui os pressupostos processuais. Não se afirmava pressupostos processuais. Vou apagar aqui. Então, os pressupostos das relações são distintos. Então, temos os pressupostos na relação material e os pressupostos, aí sim, aqui embaixo, os pressupostos na relação processual. E aí que nós vamos passar a estudar no próximo tópico é justamente quais são esses pressupostos processuais aqui, para analisar em distinção ao que está lá do outro lado. Agora sim, quais são os pressupostos processuais? É isso que nós temos que falar. Bom, em primeiro lugar, afirmar para os senhores já, quanto aos pressupostos processuais, que não há, isso tem que ficar muito claro aqui para os senhores, não há consenso na doutrina processual.
para deixar mais claro, dá para quase afirmar assim, ó. Cada autor tem seu rol próprio de pressupostos processuais. Claro, vamos levar isso a ferro e fogo como se cada autor tivesse um, sim, mas são muito variados as concepções. Por isso que eu pretendo tratar aqui com os senhores, nos próximos vídeos, trazer assim, por exemplo, a visão do Fred Didier sobre pressupostos processuais. O professor Fred pensa isso. Visão do professor Humberto Teodoro. O professor Humberto Teodoro pensa isso. Para deixar mais claro. Porque quando é um tópico que não tem tanta divergência, a gente trata do tópico, ponto. A minha análise aqui com os senhores, o meu objetivo é em um tópico tão nebuloso, para ajudar a clarear ainda mais, trazer a visão de cada autor. Tá? Eu vou apresentar aqui para vocês uma corrente que, vamos assim dizer, é a mais segura, que todos concordam, e vou apresentar qual é a visão que alguns autores têm. Tá? Eu vou apresentar qual é a minha concepção. Beleza? Vamos ainda continuar nesses aspectos, vamos assim dizer, introdutórios. Bom, eu vou apresentar, vamos lá, vou mostrar para os senhores qual é essa, vamos assim dizer, essa visão mais segura. Essa visão dentro da qual quase dá para dizer que não tem medo de errar. Todo mundo afirma isso, tá? Antes disso, deixar claro para os senhores que os pressupostos processuais, diferente dos pressupostos do direito material, os pressupostos processuais, eles se subdividem. Então, existem os pressupostos. Existem os pressupostos processuais de existência, de um lado, de existência, e existem os pressupostos processuais de validade. Além dessa categoria, nós temos também uma outra categoria. São os pressupostos processuais negativos. Então, os pressupostos processuais de existência, de validade e os negativos. Os pressupostos processuais, nessa lógica daqueles que são seguros, que não têm medo de errar, quais são os pressupostos de existência e de validade? São 3 que nós podemos... Vou botar em outro slide para não ficar confuso. Então, os pressupostos processuais de existência, de um lado, de validade, do outro lado. Pressuposto processual de existência. Que haja juízo. Uma vez que exista, para que tenha validade, que seja um juízo investido de jurisdição. Perfeitamente? Para que o processo exista, deve existir partes. Uma vez que exista, para que seja válido, partes capazes. Capacidade das partes. Para que o processo exista, devemos ter uma demanda. Alguém tem que formular uma demanda. Para que exista, uma vez existindo, seja válido, essa demanda tem que ser regularmente formulada. Essa é a concepção clássica, vamos assim dizer, sobre os pressupostos processuais. Aqui não se tem medo de errar. Esses pressupostos processuais, eles existem e todos concordam com eles. Tá? Vamos falar sobre cada um deles. Não dá para falar sobre todos eles, nem sobre os pressupostos negativos,
nesse vídeo, mas nós vamos abordar todos eles, claro, aqui no curso, na plataforma acadêmica e também aqui no canal do YouTube, mas não nesse vídeo. Tá? Vou fazer um corte no vídeo por aqui e nós começamos a partir do próximo vídeo a tratar de cada um desses pressupostos com os senhores, tá bom? Fiquem todos com Deus. Até uma próxima.